Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Então, por exemplo, muita gente falou, o Jorlan. Cara, toda aquela revolta que o Jorlan externaliza ali nos vídeos, cara, é o... Eduardo Correia, ele comentou sobre e muito mais. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. O fisiculturismo no Brasil está crescendo muito, cara, e eu sempre falo, a gente só perde para nós mesmos, cara. Eu acho que cada vez a tendência é se profissionalizar mais, da mesma forma que os atletas procuraram durante muito tempo liberação miofascial, virou uma febre, fisioterapia, liberação, isso, aquilo. Também eu acho que a questão relacionada à saúde mental é algo que é extremamente necessário, cara. Então, eu acho que a gente tem que adquirir essa cultura de cuidar da nossa mente, porque o fisiculturismo, cara, ele está longe de ser um esporte só relacionado ao culto do corpo, mas principalmente da mente também, cara. Nossa, aqui é um exemplo disso, é o Senson Dauda. A gente viu o Senson Dauda ontem. Pô, ele não acabou ficando lá em segundo lugar no Arnold. Ele fez uma sequência de stories ontem, com o olho cheio d'água, quase chorando. Falou, cara, eu tô sendo aqui humilhado pelos fãs, dei meu melhor. Você vê, Edu, que ele tava no limite psicológico dele, ele tava à beira de um meltdown ali, de um negócio dele ia surtar, cara. Que, não, minha família... estão desrespeitando minha esposa, minha família estão me desrespeitando e não sei o quê. Eu tô doente. Cara, o cara tava em frangalhos ontem. Frangalhos. Eu não sei se eu vou... E é assim, com um grande exemplo ali, uma grande lição. Eu não sei se eu tenho o que eu... Ele falou isso aí, você viu tudo. Eu não sei se eu tenho o suficiente para continuar competindo e para ganhar. Então talvez seja a hora de eu parar de competir. Porque se eu der mais que isso, eu vou acabar no hospital toda vez. Eu não quero acabar com a minha saúde. Aí ele falou... que tava doente, que ia fazer um exame. Pô, não sei se eu vou competir o Arnold Reino Unido, talvez eu não vá. Cara, o bicho dormiu uma noite bem dormida, chegou hoje cedo, tudo feliz, tudo certo. Falou, ó, tô bem, fui medicado, tá beleza, tá tudo certo, eu vou competir. Então, até eu falei pros meus brothers, pro Ron Harris e pro Giles, falei, né, se você tiver estressado, muito triste ou bêbado, não poste nada na rede social. Fica na sua um tempo. É esse controle mental que falta, né, cara? Se ele tivesse um acompanhamento, uma terapia, alguma ajuda psicológica, certamente ele não, primeiro, não estaria naquele ponto, e segundo, não teria postado. E aí depois não tem que explicar, é menos estresse, né? Pô, Miguel, eu estou escrevendo um livro, cara, é uma biografia. Acredito que vai se chamar Like a Human, porque a galera fala muito sobre Like a Machine, cara, e eu resolvi falar um pouquinho sobre o humano que é por trás, sabe? Perfeito. Então, assim, o livro eu vou falar sobre as minhas frases. Estou escrevendo o livro, pretendo terminar até o final do ano. Estou falando um pouco sobre as minhas fragilidades, estou falando sobre coisas que eu nunca falei, cara, principalmente questões relacionadas à minha instabilidade e como isso influenciou no meu relacionamento e na minha carreira, cara. Tem coisas ali que são pesadas, cara, que a galera não tem noção. E assim, cara, quando o cara vai a público falar que está sendo humilhado, está se sentindo pressionado, a gente tem uma tendência a achar que a culpa é do público, que a culpa é de quem está ali falando. Cara, imagina, por exemplo, vamos dar um exemplo do Ramon aqui. O Ramon, ele é capaz de gerar emoção nas pessoas ao ponto de gerar uma comoção absurda. Por quê, cara? Eu torço pro Flamengo. Se o Botafogo perder, cara, ó, eu não tô nem aí se o Botafogo perder. Não me importa. Agora, se o Flamengo perder, cara, isso vai me deixar transtornado. É mais ou menos o que acontece. O atleta, ele tem que entender que ele gera sentimentos nas pessoas. Da mesma forma que ele vai gerar sentimentos positivos, ele vai gerar sentimentos de revolta, porque as pessoas, elas acreditam, elas têm uma expectativa que foi gerada. E quando há uma quebra de expectativa, há uma reação do público. Então, por exemplo, muita gente falou, o Jorlan. Cara, toda aquela revolta que o Jorlan externaliza ali nos vídeos, cara, ele demonstra o quanto ele gostaria que o Ramon, porque ele acredita de fato. E na crença do Jorlan, que é um cara que veio de uma outra geração e passou por todas as dificuldades, é super compreensível que ele ache que não pode faltar, como ele mesmo diz, o ódio, sabe? É. Então, cara, é muito compreensível. Se ele consegue gerar essa emoção nas pessoas, é porque ele consegue gerar expectativa. Houve uma quebra de expectativa muito grande. Então, isso faz com que o atleta
gere essa emoção para o público e também ele acaba também ficando um pouco desnorteado, cara. Então, assim, mais uma vez, o atleta ele tem que entender, cara, que não existem culpados. Ele tem que assimilar as coisas e ele tem que ser, como que eu posso dizer, consciente dos seus atos, no sentido de entender que ele realmente ele tem um papel ali, ele precisa assimilar aquilo que está acontecendo com ele. Ele tem que ter o controle da situação de coisas que realmente ele pode ter o controle. A partir do momento que tu coloca a tua saúde mental em coisas que tu não consegue controlar, por exemplo, a revolta do público, cara, esse cara, ele tá, desculpa, mas assim, ele tá refém ele tá vagando no mar, sem remo e sem leme. Então, a partir do momento que tu entende que isso acontece, mas como que tu vai receber isso? Isso se chama inteligência emocional, cara. É isso que a gente tem que tratar, porque isso interfere diretamente nas tomadas das nossas decisões, cara. Por exemplo, o que eu vou fazer daqui para frente? O cara pensa, porra, vou parar de competir, vou largar porque eu não aguento mais. No outro dia, não, vou competir. Cara, não é assim. Entende? Isso reflete uma instabilidade muito grande, cara. Então, acho que a partir do momento que o atleta entender, eu falo de bodybuilding porque é nosso meio, mas, cara, atletas olímpicos já fazem isso há muito tempo, que a inteligência emocional, a estabilidade emocional interfere nas nossas tomadas de decisões, isso faz a gente estar onde a gente está hoje, seja bom ou ruim, isso é fundamental, cara. A gente tem que tratar isso. Então, é uma coisa é algo que eu chamo a atenção, porque isso interfere diretamente nas atitudes do atleta e naquilo que ele comunica para o público, porque ele também tem uma responsabilidade muito grande, Miguel. Esses caras têm 5 milhões, o Ramon tem 5 milhões de seguidores, por exemplo, o segundo, sei lá, tem 20 milhões. Tantos, cara, Isso, cara. Então, assim, como que um cara desse, com uma responsabilidade tão grande, ele vai negligenciar questões tão importantes, sabe? Então, essa é a minha visão sobre o assunto. Não tem como. Hoje, a rede social traz isso hoje, né? Ele tem, e deve ser muito difícil pro cara saber que tem que postar e se controlar. Tanto que o Ramon, ano passado, ele falou, não vou me mostrar. Vou ficar mais aqui na minha, mais de boa, mais de canto. Que acho que foi o jeito que ele encontrou pra se sentir bem. Ele é um cara, pra mim, mais low profile. E, cara, super funcionou. Ele não vai... O público também tem que entender algumas coisas que depende da característica. O Jorlan já é um cara que gosta do show, que gosta de falar, que tá lá. E, pô, você mencionou o vídeo que ele fez, eu assisti, cara, eu concordei com algumas coisas também. Esse lance do ódio. É que talvez o ódio que ele falou, eu entendo, a gente sabe como mas sei lá, de repente era o brio, né? Que ele queria se referir e tudo. Que, enfim, são coisas que acontecem e o cara às vezes não tem muito controle.